Olá pessoal, aqui é Marcos Nunes do canal É Seu por Direito. Põe a vinheta aí. É Seu por Direito. Bom, antes de mais nada, como eu digo sempre, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, venha participar aqui com a gente, tá bom? Se você quiser, mandar pra gente aqui uma videomensagem, tá aparecendo o número na tela aí, você manda uma videomensagem pra gente, ou nos siga também no Instagram, Facebook, estamos aí em todas as redes sociais, tá bom? O assunto de hoje é sobre a medida provisória número 936 de 2020. Eu li aqui a medida provisória e assim, eu acho que pela minha cara aqui já dá para entender que enfim. Bom, antes de falar dela mais um pouquinho, perturbar vocês, fiquem em casa, A gente, quem puder, eu acho que a maioria da população está passando por uma grande dificuldade, mas é importante que não dissemine o vírus e para ele não ser disseminado, como dizem os cientistas aí, a melhor prática é o isolamento social. E aí, abrindo um parênteses falando disso, é uma opinião do canal, como se fosse tipo um editorial, o Estado, aquele que detém aí os recursos do recolhimento de todos os tributos do país, e tem o dever de gerenciá-los, ele foi constituído com o dever de cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas num momento grave como o que nós estamos vivendo, ele significa garantir uma renda básica, uma renda mínima, que viabilize que a pessoa possa cuidar da sua saúde. Então, exceto os profissionais de atividades essenciais, como a área da saúde, transporte para abastecimento, é importante que se garanta esse isolamento social, de acordo com os cientistas. E aí vocês vão dizer assim, mas o profissional da saúde não está em risco, mas o entregador da comida não está em risco, mas o atendente do mercado não está em risco. Estão em risco. Só que o risco deles, inclusive, é menor se não houver uma circulação de pessoas. Se as pessoas ficarem em casa e saírem saírem somente para o essencial, a probabilidade de circulação do vírus será infinitamente menor. Então, inclusive, essas pessoas que estão prestando esse serviço essencial estarão mais protegidas. Então, é uma questão lógica. Mas, lamentavelmente, as pessoas tendem a desconfigurar ou querer desconfigurar a ciência. Eu penso que talvez esse episódio ele sirva em absoluto para que se valorize a ciência, que se valorize a pesquisa, que se valorize o estudo, que se valorize o conhecimento, E valorizando essas questões todas, talvez tenhamos um país e um mundo muito melhor. Tá bom? Então eu estou dizendo tudo isso para tratar do tamanho da crueldade, da maldade desse governo que está aí, que editou aí essa medida provisória, a 936 de 2020, que ela trata da suspensão do contrato de trabalho e trata da redução da jornada de trabalho com redução de salário. Basicamente ela trata dessas duas coisas. E esse presidente da República que está aí, junto com a sua equipe, tratou de proteger os empregadores, desde a medida provisória anterior, que já previa a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho sem o pagamento de salário, depois ele voltou atrás, a 927, depois a 928, E agora, com essa medida provisória 936 de 2020, meio que rasga a CLT em razão desse estado de calamidade pública. Parece que, eu vou parafrasear aqui a música dos Racionais, que quando eles dizem assim, era a brecha que o sistema queria. Parece que este governo que está aí utilizou essa pandemia, essa crise de saúde pública global para implantar de uma maneira muito mais cruel o seu projeto. Não tenho nem palavras para dizer. Mas vamos tratar da medida provisória, Fechando aí esse parênteses. Bom, essa medida provisória ela prevê, como eu já disse um minutinho atrás, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e a possibilidade de diminuição da carga de jornada de trabalho com redução do salário.
Essa suspensão do contrato de trabalho, aliás, as duas hipóteses, né, elas preveem que seja necessário um acordo individual entre empregador e empregado. Também dá a possibilidade de um acordo coletivo, né, de categoria profissional. Agora, imagine só, né? O empregador chega para você e diz assim, olha, eu vou suspender seu contrato de trabalho. Aí você diz assim, não, eu não quero. Ah, então tudo bem, você está demitido. Eu vou tratar desse hipótese da demissão também. Então você está demitido. Aí a pessoa diz assim, paciência, né? Então qualquer probabilidade, qualquer possibilidade hoje de acordo individual entre empregador e empregado, além de ferir, né, as normas que nós já temos de direito do trabalho, afronta um princípio básico, né? Que você está tratando de quem detém o poder econômico e quem só detém a força de trabalho, e a possibilidade de negociação é remota, tá bom? Mas, né, então precisa que exista esse contrato escrito individual para garantir tanto uma coisa quanto a outra, né? Seja a suspensão do contrato de trabalho, seja a redução da jornada entre 25%, 50% e 75%, 70%. Tá? Bom, então vamos lá, como é que funciona? Para aqueles que ganham até 3.100 e poucos reais, não vou olhar minha cola aqui para não perder o raciocínio. Para aqueles que ganham até 3.100 e poucos reais, né, pode haver essa redução, né, da jornada de trabalho de 25%, 50% e 70%. Né? O empregador pagará, obviamente, por essa prestação de serviço, e o governo colaborará com a outra parte. Tá certo? Que ainda não está, eu não entendi ainda que seja muito claro como é que isso acontecerá. Né? O curioso disso é que, já aprovado pelo Congresso, a ajuda para os autônomos e para os informais, já aprovada pelo Congresso, ainda não foi efetivamente implantada. E hoje essa população representa quase 40 milhões de pessoas, e partimos para um processo muito difícil com essas pessoas em especial, que são absolutamente muito vulneráveis. Mas enfim, né? Essa medida provisória ela visa resguardar o empregador, né? Ao passo que, quando viabiliza a redução do contrato de trabalho com a jornada, e obriga que exista esse contrato individual, esse contrato coletivo, também diz o seguinte, que deverá comunicar, né, o sindicato dessa redução e comunicar o governo dessa redução, né, no prazo de 10 dias sob pena de nulidade. Informando, o governo fará o pagamento dessa diferença aí até 3 mil e poucos reais. Além de obrigar aí o trabalhador que está com contrato de trabalho, no caso da suspensão, de participar aí de um curso online. Né? A suspensão do contrato de trabalho vai contar com o pagamento do que o empregado faria jus com relação ao seguro-desemprego. Então vamos pensar que se a pessoa fosse demitida, ela receberia lá um valor X de seguro-desemprego. Este valor que ela receberá no caso de suspensão do contrato de trabalho, pago pelo Estado, será o valor do seguro-desemprego. Né? O importante é que não exige carência, não exige período de contribuição, ou seja, se a pessoa tiver sido contratada em dezembro e o contrato de trabalho dela vier a ser suspenso, ela vai receber do governo esse valor relativo ao seguro-desemprego, tá certo? Eu particularmente compreendo que não dá, claro, para impor a todas as empresas o ônus desse trauma que nós estamos vivendo agora, desse estado de calamidade pública, de saúde pública. Todavia, como eu já disse há pouco, o Estado tem a obrigação de garantir aos seus cidadãos a segurança e a saúde, etc. Né? E, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes já deixou muito claro na sua decisão que não importa a meta fiscal, né? A meta fiscal ela é irrelevante e o governo deve atender as pessoas. Aí vão dizer assim, mas aonde vai tirar dinheiro? O dinheiro tem, o orçamento está aí, o governo inclusive economizou muito, né? Economizou muito dinheiro com a reforma previdenciária, inclusive já trouxe um impacto significativo nas contas públicas, e há dinheiro do Tesouro Nacional para cobrir, né, garantir minimamente a alimentação das pessoas, sem necessariamente ter que proteger os patrões da maneira que essa medida provisória está fazendo. Tá? É um retrocesso ainda maior, né, desse avanço, vamos chamar de neoliberal. Havia outras saídas, né, e tanto há prova de que havia outras saídas e outras possibilidades, que o governo se apressou em proteger os patrões e deixou para lá os empregados
e também os informais. E diga-se de passagem os informais, porque a própria reforma trabalhista já do governo Temer empurrou uma significativa parcela da população que mantinha um contrato de vínculo de emprego regular, formal, via CLT, para o mercado de trabalho informal. Né? Essa medida provisória, inclusive essa 936, ela fala do trabalhador intermitente, né? Que vai garantir lá para ele, para esse trabalhador intermitente, aqueles R$ 600. Só que o curioso é que essa medida provisória, ela fala que vai garantir para esse trabalhador intermitente essa verba de R$ 600, contudo ela diz que demanda a regulamentação da outra lei. Ou seja, os caras não fazem nada por inteiro e o objetivo mesmo é só criar e postergar para talvez nem pagar. Né? Nós vamos aguardar todos os acontecimentos, porém eu acredito que a pressão deva ser grande, né, para que o governo aprove, né, sancione logo as medidas que foram tomadas, que embora não sejam satisfatórias, mas servirão como um alívio para essa população que está passando num grau de necessidade muito grande. E essa medida provisória que eu estou falando hoje, ela não traz nenhum tipo de segurança. Né? Por quê? Porque, inclusive, ela garante o emprego, né, por um pequeno período. Se eventualmente o empregador decide fazer uma demissão sem justa causa, né, a obrigação dele é pagar essa estabilidade desses 2 meses, ou 1 mês ou 2 meses, referente ao valor que haveria de redução. Ou seja, se houver a redução de 25% do salário e ele decide fazer uma demissão em massa, a lei não prevê essa possibilidade, que não possa ser feito, o que ele tem que fazer é pagar esse período de estabilidade aí de 2 meses, correspondente a 25% do salário daquela pessoa, que obviamente será inferior, inclusive, do que o aviso prévio. Né? Dependendo da situação, com a linha de crédito adequada do governo, será óbvio, né, que será muito mais vantajoso para as empresas praticarem aí essas demissões em massa, certo? Então, assim, a compreensão inicial é que essa medida provisória não protege o empregado, muito pelo contrário, protege o empregador, né? E vamos aguardar aí o desenrolar das coisas e torcer para que o Estado cumpra o seu papel e proteja as pessoas, garantindo uma renda mínima básica para que elas possam se alimentar e aí até que se descubra a cura, uma vacina, a gente possa ter a tranquilidade de retomar as nossas rotinas, certo? Esse aqui é o canal É Seu por Direito, se puder fique em casa. Um abraço e até mais.